Boa noite a todos, eu sou Jamil Chad, eu sou um homem branco, cabelo quase branco, óculos amarelo, estou vestido com uma bermuda verde, uma camisa preta e um sapato marrom. Antes de eu começar aqui Giaba Seco, Geni Nunes e Jamil Chad. Roda de conversa realizada no dia 30 de agosto de 2024, no segundo FLI Paracatu. A roda de conversa acontece em um palco elevado. O local destinado ao evento foi coberto por um toldo. De frente ao palco, inúmeras cadeiras foram dispostas em fileiras, com uma passagem ao meio. O fundo é composto pelas cores tema, o design e a logo do segundo FLI Paracatu, em tons de azul, verde, laranja, rosa e branco. Na parte superior esquerda do palco, há um telão que transmite ao vivo a roda de conversa em questão, que está sendo filmada. Também transmite ao vivo a intérprete de Libras, localizada na parte inferior direita do telão. Em cima do palco tem 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. Os palestrantes se assentam nas cadeiras dispostas no palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Giaba Seco, uma mulher negra cujos cabelos não estão à mostra, pois lhe estão envoltos em um turbante em tons de branco, preto, ocre e bege. Ela traz um vestido longo de tom vermelho e por cima usa um casaquinho branco. Usa óculos redondos de aro grosso colorido e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Geni Nunes, uma mulher indígena de cabelos castanhos lisos e longos, cujo comprimento lhe chega na cintura. Ela traja calça e camisa branca. Por cima usa uma jaqueta preta. Em volta da cabeça, ela usa um adorno semelhante a um cocar em tom verde. Usa óculos de aro redondo transparente. A terceira e última pessoa sentada é Jamil Chad, um homem branco de cabelos grisalhos, curtos, rente à cabeça, e cavanhaque de mesmo tom. Ele traja camisa preta e bermuda verde musgo. Usa óculos de aro redondo de tom marrom claro. No canto inferior direito do vídeo em questão, estão do início ao fim os intérpretes de Libras, ora sendo mulheres, ora sendo homens. Todos trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. No canto superior direito do vídeo em questão, lê-se segundo FLI Paracatu. O afeto e o amor? Como seria a descolonização do afeto? No fundo, há alguma outra forma de estruturar o tecido de uma sociedade tecendo outros nós? E eu vou começar com o Giaba. Você fala no teu livro Minha Casa é Onde Estou, da surpresa da tua mãe quando ela vai a uma maternidade na Itália e descobre que as mulheres dão à luz sozinhas. Na Somália, parto coletivo. Como você até coloca, cada rebento é abraçado por 1000 mãos. E que na Itália era solitário. E olha que é o sul da Itália, hein? Eu moro no norte da Itália, no norte da Europa, e eu acho que isso é até mais intenso. Se na Somália é um parto coletivo, na Itália você colocava como um parto frio e de solidão. E ela não entendia como as mulheres não se rebelavam contra essa situação. E você que se define como uma pessoa da encruzilhada, será que isso é um sinal de que nós podemos falar numa construção social do amor e do afeto? Por favor, Giaba. Boa noite, parabéns, Dona Conceição, muito feliz para você, para todo mundo aqui. Antes de começar, eu quero fazer a autodescrição, mas queria agradecer Carlos. Carlos, muito obrigado, porque quando você fala da deficiência visuais, eu tenho deficiências visuais. Eu acho que é uma coisa bem importante que eu queria dizer todos esses dias. Eu tenho uma doença muito grave dos olhos, sobretudo as pessoas negras têm essas doenças. É muito importante para todos, mas por as pessoas negras, ir, como se chama oculista também aqui, ir da oculista, por favor, porque é uma coisa que o oculista descobre muito fácil, é um glaucoma, eu tenho um glaucoma bastante forte,
eu tenho um problema do nervio dos olhos, mas a gente não fala disso, que tem alguma doença que as pessoas negras têm mais. Isso é muito importante. E as deficiências visuais, eu convivo com essas deficiências visuais, porque não posso conduzir, não posso fazer muitas coisas, tem muito remédio. A minha editora sabe, porque a mala está cheia de remédios. Eu queria solamente dizer isso, porque para mim era muito importante. E eu tenho uma roupa vermelha, um turbante que é branco, mas tem também outros colores, sou uma mulher negra, e um sapato aberto, negro também, e óculos, hoje não, óculos negros, mas também com outras cores também. E, desculpa, vou falar portunhol, e para responder a sua pergunta, eu pensei muito a sua pergunta, eu queria ler um poema de Mahmoud Darwish, porque o povo palestino está sofrendo muito, e eu vou ler as primeiras linhas no árabe e depois eu fiz a tradução, porque não encontrei a tradução na internet. Tenho o livro no italiano, infelizmente. A poesia se chama Fakira bi ghairiha. Fakira bi ghairiha. Anta tuhiddu faturaka. Fakira bi ghairiha. لا تنسى خوت الحمام وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك لا تنسى من يطلبون السلام وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يردعون الغمام. Não vou ler todas, mas vou ler todas no português. Enquanto prepara o seu café de manhã, pense nos outros. Não se esqueça da comida das pombas. Enquanto você trava suas guerras, pense nos outros. Não esqueçais aquele que pede a paz. Ao pagar sua conta de água, pense nos outros, aqueles que ordenham as nuvens. Quando você está prestes a voltar para casa, sua casa, Beitka, pense nos outros. Não se esqueça do pessoal da barraca. Enquanto você dorme, contando os planetas, pense nos outros, aqueles que não conseguem encontrar um lugar para dormir. Ao se libertar das metáforas, pense nos outros, aqueles que perderam o direito de se expressar. Enquanto você pensa nos outros, nos que estão longe, pense em você e diga: eu gostaria de ser uma vela no meio da escuridão. Eu agradeço muito Mahmoud Darwish por esse poema, porque pensar nos outros, eu acho que é amor. Eu vou contestar somente assim para você. E depois vou falar dos meus livros, mas depois do Mahmoud Darwish é difícil falar. Muito, concordo. Jenny, a nossa história colonial, obviamente, apresentou uma violência profunda, mas você traz algo muito interessante sobre o fato de que ela não acabou. De que nós não podemos falar apenas no passado. E que a luta anticolonial não basta mais só expulsar o colonizador. A lógica colonial ela já atravessa as comunidades. Neste contexto, o que foi a lógica da experiência do amor e até a experiência erótica antes do processo colonizador? Como a colonização abalou tudo isso? Eu sei que você tem uma vasta pesquisa sobre isso. Queria que você nos apresentasse. Obrigado. Nhane Putundio, boa noite. Eu sou uma pessoa indígena, eu tenho cerca de 1,60 m
Minha pele é morena, meus cabelos são lisos, longos, castanhos escuros. Na minha cabeça há um adorno de penas verdes. Eu visto uma camiseta branca, uma camisa preta, uma calça jeans e um tênis azul. Eu queria muito agradecer pelo convite, pela possibilidade de estar aqui, né, nessa mesa. Muito prazer de conhecer pessoalmente. Também é uma honra, né, estar ao lado dos nossos mestres, também estar escutando e aprendendo, né, com tantas pessoas incríveis. Eu gosto de pensar mais do que incríveis. E pensando nessa questão que você traz sobre o amor, eu queria compartilhar com vocês que a minha experiência com a palavra, ela é informada especialmente por 3 lugares, em especial e fundamentalmente pelo meu povo, pelo povo guarani. Eu também sou psicóloga e escritora. São 2 campos em que a palavra tem um lugar bem importante, mas dentro do nosso povo, quando alguém engravida de uma palavra. Então, vida e palavra reverberam agora em mim de uma maneira muito poderosa. E, nesse sentido, não sou eu que digo as palavras, mas elas também que me dizem, né? E, vindo para cá no caminho, eu tive um insight sobre a palavra mundo. Eu fui pesquisar a etimologia e vi que mundo significa algo que é limpo, feito por Deus, por esse Deus cristão, que limpa as sujeiras e que traz, então, o oposto da sujidade. Então, mundo seria o oposto de imundo, né? Mundo é limpo e mundo sujo. Nesse contexto da colonização, o amor é aquilo que limpa, é aquilo da ordem da alma, e o sexo é aquilo que suja, é aquilo que está na ordem da imundície, do pecado e da terra, né? Então, falar de amor é, para mim, um exercício de tirar o estatuto de universalidade, que muitas vezes isso é posto. E até ouço, às vezes, essas frases assim: o mundo precisa de mais amor, e eu brinco, de alguns, talvez menos, né? Porque se trata, talvez, de ter uma certa desconfiança com aquilo que nos foi apresentado como o bem, como o amor, como a família, a tradição, o Estado, a democracia, a fidelidade, o respeito e assim por diante. Então, pensar em amor, nesse sentido, para mim, é ter essa desconfiança, mas, ao mesmo tempo, não parar nela. Então, até lembro da fala da parenta Sandra Benites, que ela diz: nós, Guarani, não esperamos que o mundo nos abrace, é a gente que abraça o mundo. Isso, para mim, também é uma outra forma de pensar esse vínculo de ternura, de alegria ou de amor, né? E, só para encerrar essa primeira parte, dentro da psicanálise, há uma frase, talvez você já tenha ouvido falar, que é de que amor é falta, amor é dar aquilo que não se tem. Essa é uma inspiração que tem nas suas raízes o pensamento platônico. Então, era essa ideia de que nessa vida, nesse campo, você nunca vai viver, amar e sentir a vida com alegria, porque a que realmente importa é a vida futura, é a vida eterna. É só nessa. Então, você só poderia sentir uma nostalgia, uma saudade desse amor que é realmente verdadeiro. E aí eu queria também compartilhar um poema para encerrar minha fala com essas questões. Esse poema, ele tem o título Meu Amor Não é Platônico. É assim: se o planeta é a grande caverna, então eu celebro as minhas sombras. Se o crepúsculo se mostra para mim dessa maneira, não tenho por que ter a arrogância de acreditar que ele é imperfeito, que é falso, é falto, porque um crepúsculo real é aquele que não vejo. Há beleza bastante em estar aqui e não outra parte qualquer, já dizia a pessoa. Aquilo que existe aqui e agora é mais bonito, vivo, cheiroso e gostoso que qualquer coisa que existe, senão como propaganda. E não tem ideal de perfeição, nem céu, nem de vida futura que consiga ofuscar a beleza desta vida e deste amor.
A fé naquilo que não se vê pode até me ameaçar, pode barganhar, pode fazer o que for, que eu continuo acreditando no que é crível. Não preciso deste amor incrível, distante, platônico. Quero um amor terrestre, bem mundano mesmo. Não preciso de um sobrenatural, porque meus amores não são platônicos, reconhecem as nossas sombras. Java, você diz que uma pessoa que faz parte da diáspora, ela mora num país com a carne e em outro com o coração e mente. Isso fica muito claro no teu livro, Cassandra em Mogadíscio, que é basicamente uma carta que você escreve para uma sobrinha no Canadá, uma espécie de cura para um trauma. E eu quero ler um trechinho que eu achei muito poderoso, mas também nesse sentido, justamente, da tradução de emoções e de afeto. Você fala na palavra Jiro, né, e você diz, Jiro, em Somali, significa doença. Literalmente é isso. Todo dicionário dará esse significado. Até o Google Tradutor. Mas para nós, Jiro é uma palavra mais vasta. Fala de nossas feridas, de nossas dores, do nosso estresse pós-traumático, pós-guerra. Jiro é o nosso coração partido, nossa vida em equilíbrio precário entre o inferno e o presente. Somos seres diaspóricos, suspensos na ventania, os desenraizados de uma ditadura de mais de 20 anos, uma das guerras mais devastadoras que houve no planeta Terra e de um imenso tráfico de armas que sepultou nossos ossos e os de nossos ancestrais, sob um acúmulo de rifles Kalashnikov que desembarcaram na Transnistria diretamente do porto de Mogadíscio para nos aniquilar. Kashenkab, lixão. É assim que os meios de comunicação chamam a Somália. Para o mundo, somos uma latrina, pestilenta, engordurada, condenada ao tormento eterno. Olham-nos com piedade, às vezes com nojo. Afastam-se de nós, da nossa doença, do Jiro que carregamos conosco. Quando eu li esse trecho, eu fui buscar nos dados da ONU o que é a ajuda internacional à Somália. E só para vocês entenderem, bom, até a semana passada meu escritório ficava na ONU em Genebra, e o que faz a entidade é justamente buscar no mundo doadores, países, entidades que possam contribuir financeiramente para uma crise humanitária específica. No caso, nós nunca tivemos tantas crises humanitárias como hoje. E aí, a ONU, então, coloca um valor do que ela acredita que seja necessário para atender a população daquele país. E, no caso da Somália, nos últimos 20 anos, o que a ONU pede, o volume de dinheiro que ela arrecada, não chega a 30% do que é necessário. E aí eu fiz uma comparação com o dinheiro que é enviado para a Ucrânia. E só no ano passado, a Ucrânia recebeu 200 vezes mais do que a Somália. Aí eu me lembrei, vivendo na Europa como você, da comoção que foi quando os refugiados ucranianos saíram dos seus países. E aí tem que ser muito claro, são vítimas. Essas pessoas, essas crianças, essas mulheres, são vítimas que cruzam as fronteiras em busca de proteção, de sobrevivência. Mas essas crianças ucranianas foram recebidas nas fronteiras, e eu vi isso, com ursinhos de pelúcia, com afeto, com um cuidado muito grande por parte dos europeus. O que é muito diferente do que eu também vi em Lampedusa, no sul da Itália, em tantos outros lugares. E aí eu te pergunto, a comoção, ela é seletiva? O afeto é seletivo dependendo de quem está do outro lado? O afeto
eu não falo de afeto. Eu acho que, sobretudo na Europa, tem uma linha de cor muito grande que divide as pessoas na cidade, no bairro, na nação, no continente. É uma linha de cor muito forte. E, para mim, eu escrevi esse livro, Cassandra Mogadiscio, porque meu país de origem, eu falo sempre que sou italiana e sou somali, mas meu país de origem, a Somália, é um país que, por muito tempo, foi usado como sinônimo de guerra, como sinônimo de lixo. A gente quase não sabe nada do meu país. Eu sei que não sabe nada do meu país, mas quando usam a palavra Somália, é para dizer que outro país pode virar outra Somália. Você pensa, isso é muito, muito ruim. E muito, você fica muito triste, porque você é como uma palavra, palavrões, o que a gente usa para dizer esse é inferno, você vira inferno. Para todo mundo, meu país de origem é um inferno, mas não é. A gente é muito boa. A Somália resistiu muito nesses anos de guerra civil por amor, para voltar ao amor, porque sobretudo as mulheres trabalharam muito no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, também na Ásia, sobretudo como empregada doméstica. E com o dinheiro que ganhavam como empregada doméstica, enviavam lá, na Somália, que estava na guerra. E uma coisa que está também no livro são as chamadas telefônicas. É uma coisa que nunca para. Também agora, eu falei ontem com minha prima, porque uma menina da família teve um acidente e se cortou aqui a garganta, se chama garganta. E os doutores turcos curaram elas, mas querem muito dinheiro. E não é fácil. Falamos sempre de dinheiro, porque tem uma pessoa que está mal e a gente junta dinheiro, o trabalho, metade de nosso dinheiro vai na Somália. Eu acho que esse é um acto de amor, não? Porque você acredita no país. Você não pensa que esse país é um lixo ou um inferno. Você pensa que o país pode recuperar. E agora temos uma paz muito estranha, porque tem terrorismo também. É uma situação muito, muito difícil. E eu queria escrever esse livro também para falar à Itália, porque eu sou italiana, mas também à Europa, que temos que construir uma conexão diferente entre África e Europa, porque tão perto, mas você sabe, tem a história colonial no meio. Essa história colonial não foi processada, ninguém fala disso. E também nas cidades europeias, que são tão ricas, mas essa riqueza chega do colonialismo. Tem uma igreja em Roma, que é muito, eu gosto muito dela, é uma igreja linda, que está perto da Estação Termini, que se chama Santa Maria Maggiore. A parte alta da igreja é madeira e ouro, mas é ouro. Onde foi trazido foi ouro de América, foi ouro de Peru. E quando eu entro na igreja, eu penso, esse é um monumento do colonialismo. Não, porque todo é assim. E por isso que eu acho que contar a história dos países africanos, diferenciar a história dos países africanos é muito importante. Juntar a história dos países africanos e entender cosa passou nesse país. E, para mim, eu não posso falar de toda a África, eu posso falar somente da parte da África que eu conheço melhor, que é a Somália. A Somália passou muito mal, mas também nesse dor que é muito grande, que impactou a vida de todos nós, teve um momento de graça. Eu acho que eu falo de graça, porque tem mais histórias
das mulheres, dos homens, que não pararam de costurar histórias com passado, presente e futuro. Eu, no livro, na Cassandra, falo de minha mãe. Minha mãe não sabe escrever. Ela fez uma escola muito ruim, que era uma escola colonial. Se você quer, vou contar isso depois. Mas ela não sabe escrever, não sabe ler. Também meus livros, ela não pode ler. Ela tenta ler um pouquinho, mas é muito difícil. Mas ela tem uma cultura, uma sua cultura que é muito forte, porque minha mãe era uma nômada. Uma nômada que estava com os animais e sobretudo com os camelos, como se chama camelos no português. E com esses camelos, ela falava, ela cantava, ela contava histórias. E os camelos contavam histórias para ela. E essas histórias agora chegaram em mim. Eu acho que tem essa oralidade que foi muito forte e que enriquece um país. Quando a gente, na Europa, fala de imigrantes como lixo, de Lampedusa como um horror, e a Lampedusa vou falar depois, mas quando fala disso, não pensa as pessoas como minha mãe. Todas as pessoas que estão no barco, você não carrega tua criança no barco se você não quer salvar essa criança. Esse é um poema de uma mulher somali que se chama Warsan Shire. Ela diz isso: ninguém carregaria uma criança no barco se não queria salvar, se não é um acto de amor. Por isso que eu penso que costurar as histórias é bem importante. E minha mãe não sabe ler, não sabe escrever, mas sabe costurar. Isso eu aprendi dela. Eu costuro as palavras, ela costura as outras coisas. E antes de eu passar a palavra para a Geni, eu queria só fazer 2 comentários, porque um foi de Lampedusa, porque eu justamente fiz uma pergunta. Lampedusa é uma ilha no sul da Itália, que fica, talvez, é o ponto mais próximo da África, do continente africano. Então, os imigrantes, quando saem das costas da Líbia, principalmente, tentam chegar à Europa, e o primeiro ponto que encontram é essa ilha de Lampedusa, uma ilha muito pequenininha. E eu, na ilha, esperando os imigrantes, e um deles chega com um barco, e exatamente com essa cena, com crianças, na cultura, pelo menos, daquele povo que estava chegando, nadar não era ensinado nem aos adultos, nem às crianças. Então, um naufrágio significava morte, ponto final. Não há nenhuma outra opção ali. Mas, às vezes, saber nadar é difícil. Exatamente. E eu perguntei, como que o senhor trouxe essa criança nesse barco? E ele falou, porque em terra era ainda mais perigoso. Então, quando você em terra é mais perigoso do que colocar a tua própria família sem saber nadar num barco que você sabe que existe um risco muito grande de afundar, é como você disse, é amor. E outro detalhe que eu descobri na Somália que existe um senso de humor também. E eu fiz um trajeto de Mogadíscio até Dadaab, no Quênia. Dadaab, o Quênia faz fronteira com a Somália, e o governo do Quênia não deixa a população da Somália chegar à capital do Quênia. E aí colocam, basicamente, uma barreira, e que transforma aquela barreira numa cidade, transformou numa cidade de 500 mil habitantes. 500 mil somalis em Dadaab. E aí você chega, obviamente, a um enorme campo de concentração e em campo de refugiados, com mais ou menos 500 a 600 pessoas que chegavam naquele momento por dia. E eu chegando lá, alguém me fala, não, para você conhecer a nossa cultura, você tem que ir na Champs-Élysées. Como Champs-Élysées? Champs-Élysées em Paris? Não. A gente fez uma Champs-Élysées no meio da cidade de 500 mil habitantes, que obviamente não tem nada de Champs-Élysées, mas era a ironia com o sonho. Né? Então, eu sonho em sair daqui e ir para Champs-Élysées, em Paris. Eu achei muito, ao mesmo tempo, de resistência, mas, obviamente, com um toque muito claro de ironia, de humor. Né?
Geni, falando sobre essa seletividade, acho que um dos principais, ou dos primeiros crimes da colonização foi dividir quem que tinha alma e quem não tinha alma, né? E, portanto, o conceito, eu acho que você mesmo diz isso, o conceito de humano não é uma transcrição da biografia, perdão, da biologia de uma pessoa. 500 anos depois, o que isso ainda afeta ou está no centro da violência? Agradeço pela questão. Até te ouvindo, eu fiquei pensando nos laços também, nas conexões entre os nossos povos, apesar das diferenças, porque te ouvindo eu lembrei muito do parente Natanael Vilhava, que é Guarani, e a gente tem pensado na nossa literatura indígena como um artesanato narrativo, de pensar os grafismos, as danças, as pinturas, como a palavra também parte disso, né? E aí me tocou muito te ouvir. E queria também voltar para essa questão que você trouxe, né? De que me parece muito perigoso pressupor que as palavras simplesmente descrevem as coisas de modo neutro, né? Então, quando eu olho para essas cartas jesuíticas, o que eu percebo é que havia dois lados, né? De um lado, animal, selvagem e bárbaro, e do outro, evoluído, civilizado e humano. Então, para que nós nos tornássemos humanos, era necessário que nós nos tornássemos cristãos. A ideia de humanidade é completamente atravessada pelo racismo religioso, né? Então, o Frantz Fanon, ele diz, né, que o racismo tem um vocabulário zoológico. Então, quando se tenta diminuir alguém, ofender essa pessoa, é muito comum que se xingue essa pessoa, aproximando essa pessoa de algum outro bicho, né? E aí não só no racismo, mas também na homofobia, na misoginia, né? Então viado, porco, rato, cobra, onça, na gordofobia, né? De baleia. Então é todo um repertório de dizer que os demais bichos é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é ser aproximado de algum bicho, né? Então, isso dentro do nosso povo, a gente não deixa de reconhecer a violência no gesto que está posta nessas ofensas. Mas dentro das nossas cosmogonias, ser associado aos demais bichos é uma honra, é um presente, né? Então, também tem várias histórias no nosso povo, vou contar uma bem breve, de que o Quaraã e Jatã, né, que são o Sol e o Lua, a infância toda deles, eles foram criados pela Jaguareté, que é a onça, né? Então, as próprias referências de parentalidade e de cuidado e de amparo não têm no humano o seu centro, né? Então, isso é algo que nós trazemos bastante. A outra questão, e eu volto ao Platão de novo, que é essa fé de achar que, no fundo, é algo bom. Então, se o humano vai lá e desmata, né, uma floresta, dizem que foi desumano. Ou, se um governo tem práticas genocidas, dizem que foi um desgoverno. Ou, quando a polícia perpetra o racismo contra a população negra e indígena, especialmente, dizem que a polícia não agiu como a polícia deveria agir. Então, parece estar sempre uma referência de que isso seria, no fundo, algo bom que foi perdido. E aí é essa nostalgia que eu acho que a gente precisa elaborar. A própria palavra família, por exemplo, que se diz, né, família é o lugar do cuidado, do amparo e da segurança. Mas aqui no Brasil a gente vai olhar os dados e vai ver que este é o lugar mais perigoso para a vida das mulheres, das crianças, das pessoas LGBTQIA+. Então, olhando para a etimologia da palavra família, significa aquele que é dono de escravizados. Então, isso causa, em mim também, inclusive, um certo assombro da gente olhar para aquilo que foi posto como a coisa mais bonita e respeitável de todas e olhar para isso com uma certa desconfiança, né? Então, dentro do nosso povo, uma referência também que eu queria contar brevemente de uma outra narrativa é de que, quando Nhanderu foi distribuir a inteligência pelos seres no planeta, distribuiu uma parte, né, para as corujas, para as capivaras, para as formigas, foi distribuindo para vários seres.
Aí, quando chegou nos humanos, tinha sobrado muito pouco. Sobrado só um pouquinho. Espetacular. Já, eu queria voltar para a questão de ser uma filha de africanos na Europa de hoje. Eu vou contar também uma historinha muito curta. Eu me casei com uma espanhola, isso há 15 anos. E não na hora do casamento, mas antes do casamento, na hora de ir no cartório, de repente nos separaram, colocaram ela numa sala e eu em outra sala, sem avisar. E aí eu tive que preencher uma prova. A prova era se eu conhecia ela ou não. Então, ela teve que responder várias perguntas, e eu, várias perguntas sobre ela, cruzando, né, para que um juiz determinasse se era amor, né, ou se tinha algo mais envolvido naquela transação de negócios, eventualmente, né. E aí as perguntas começavam relativamente tranquilas. A sua noiva gosta mais de carne ou peixe? Qual é a cor preferida dela? Que livro ela está lendo agora? Que time ela torce? Se fosse no Brasil, acho que ia ver, né? A gente ia ter essa. Eram 6 páginas de perguntas. E as perguntas foram ganhando outro tom. Até que chegou numa pergunta que era... Bom, teve uma pergunta ali que eu comecei a rir já, mas tudo bem, que era: onde e quando, em que condições você conheceu a sua noiva? Bom, você vai, né? Tá bom, está entrando numa vida extremamente íntima. Até que chega uma pergunta: quantos namorados ela teve antes de você? Eu falei que ela me disse que eu era o primeiro, né? Mas aí ficou muito claro, que o Estado, em relação a um estrangeiro, a um não europeu, tem o direito de querer saber a vida íntima para determinar se aquele estrangeiro é humano ou não, ou se ele está fazendo algum tipo de negócio obscuro, usando a instituição casamento para obter um passaporte, um visto, etc. E aí eu queria ler um trecho de um dos teus livros que diz o seguinte: encontro liberdade nos livros que escrevo, porque nisso eu tive sorte. Encontrei pessoas que me entenderam. Mas não esqueço que o sistema, não acostumado aos nossos corpos negros, está sempre ali, pronto para nos enganar com a lisonja ou o racismo ou as ameaças. É preciso ter 100 olhos para sobreviver, para não se dobrar, para não se vender, para não se iludir, para não sucumbir, para não desaparecer. Tem também outra discriminação, que é a cor dos passaportes. Certamente. Eu acho que, sobretudo porque eu quero voltar naquela pequena ilha que se chama Lampedusa, na Itália. E eu sinto, quando viajo, sinto um pouco de vergonha, porque eu tenho um passaporte forte, eu tenho um passaporte europeu, italiano. E se você tem um índice no internet onde você pode ver onde está o seu passaporte, em que lugar do mundo está. Eu faço esse exercício. Eu tenho somente o passaporte italiano, porque é muito difícil obter o passaporte somali. Eu não nasci na Somália, eu nasci em Roma, assim. Mas se eu fosse somente com passaporte somali, qual podia ser meu lugar? Meu lugar era o último. Isso que significa? Último, junto com o Afeganistão, junto com a Eritreia. Isso que significa? Significa que para viajar todo é difícil. Uma pessoa
com meu passaporte europeu, pode ir em qualquer lugar. Alguns menos, alguns mais. Alguns lugares pode pedir uma visa, mas pode entrar também nos Estados Unidos, que é o mais difícil. Eu entrei muitas vezes nos Estados Unidos e voltei para a Itália. Mas com o passaporte somali, sírio, eritreu, você tem que pagar um trafegante e na rua. Na rua para a Europa, pode ser estuprado, matado. A gente tem cadeias, tem grupo terrorísticos também. Passa uma temporada muito feia. Eu tenho amigos que foram na cadeia perto da Líbia, 3, 4 anos da sua vida, jovens, e depois foram na Europa. Eu pensei, por quê? Não, porque Europa pensa em si mesma como um jardim, mas é um jardim que ocupa outros jardins, aqui no Brasil, no Peru, no México. Eu acho que isso é o problema, o espaço colonial, que não acabou. E esse espaço colonial, tem um filósofo que eu gosto muito, de Camerun, que se chama Achille Mbembe. Ele fala que nossas democracias, assim, a pronúncia, assim, na Europa, mas no Ocidente tudo, tem um lado obscuro. O lado obscuro é a plantação, o genocídio do povo indígena, e tem muitas coisas obscuras que a gente não fala. Mas a democracia tem esse lado obscuro. Ele diz que temos que falar disso, temos que falar dos passaportes, desse sistema dos passaportes, porque é um sistema de apartheid. Eu não sei onde está o passaporte brasileiro, mas eu acho que é metade. É um sistema de apartheid, porque você decide que pode fazer qualquer coisa. Eu, por exemplo, se eu quero escutar um concerto de Caetano Veloso em Paris, eu posso ir a Paris, não tem problema. Se quero ir aos Estados Unidos, não tem problema. Mas se um amigo em Somália quer, não pode. Eu acho que isso é o problema de Europa. Para mim, isso é o problema de Europa. Eu escrevi um livro sobre isso, que se chama A Linha de Cor, porque é sobre uma mulher que viajava. E também afro-americana é uma história um pouco, eu espero que chegue no Brasil, mas é uma história sobre uma mulher norte-americana que viaja para a Europa no século XIX. Porque o viagem para as pessoas é possível, mas é ilegal. Isso é o problema. Por que é ilegal? Porque quando a pessoa chega uma pessoa cansada e você pode desfrutar, pode usar, como se diz, explotar, pode explotar. Isso é um sistema que nós temos que cambiar também para a Europa, porque eu sou europeia, eu sou afro-europeia, eu gosto da Europa, é meu continente. Mas o problema é que se você cria um jardim, você fecha nessa fortaleza, mas as pessoas dentro da fortaleza podem morrer, porque a gente precisa da gente, sobretudo agora que o mundo está cambiando muito velocemente. E por isso que eu escrevo, porque eu gostaria muito de um mundo interconexo, com um mundo onde as pessoas se falam, mas vivemos em um mundo de guerras, de problemas, de racismo sistêmico, que eu não posso crer que tenha os racismos sistêmicos no 2024. Isso é muito, eu penso sempre a minha sobrinha, eu escrevi uma carta à minha sobrinha, porque gostaria um futuro diferente para ela. Mas não, ela está no meio do racismo sistêmico. Eu acho que nós temos que lutar muito com nossas histórias, com nossos corpos contra essas coisas, porque não dá. Não dá.
eu vou ter que acelerar um pouquinho, porque eu já recebi um cartão amarelo. Então, Geni, eu ficaria mais, né? Organizadores, mais 10 minutos. Alguém aqui é contra? Pronto, super democrático. Geni, a Unesco estima que existam 7.000 línguas no mundo, 6.700 são línguas indígenas, mas o ritmo de destruição, de perda dessas línguas é um ritmo extremamente intenso. A estimativa é de que, no final do século, o mundo vai ter perdido 3.000 línguas, mais ou menos, dessas 7.000. E a língua é um jeito de estar no mundo, sem dúvida nenhuma. E quando uma língua desaparece, é uma forma de estar no mundo que, no fundo, também desaparece. Eu ouvi dizer, e aí você me confirma, que na tua língua não tem pronome possessivo. É isso mesmo? Só para... Me perdoe se eu estou equivocado com isso. E a conclusão, se isso é fato, eu fiquei pensando, será que há uma forma de amar que pode estar relacionada com como a gente se comunica também? E desaparecendo essa forma de se comunicar, será que é uma forma de amar que também está ameaçada no mundo? Até te ouvindo, eu lembrei de um migué que às vezes os professores fazem, que é: importantes são as perguntas, e aí termina a frase. Mas, de fato, assim, né? Acho que há poucas semanas ou meses nós tivemos um evento lá no Museu das Culturas Indígenas, inclusive com a curadoria, né, do nosso mestre Ayrton Krenak. E nesse evento foi muito trazido, né, essa dimensão de que as línguas também fazem parte de um ecossistema, né? Então, todas essas emergências de que a gente está falando aqui se conectam de alguma forma, né? Então, de fato, né, no Guarani não há esses pronomes possessivos. Então, os termos que nós utilizamos fazem referência mais à companhia do que à posse, né? Então, esse adorno está em minha companhia, não é meu, né? Então, na língua portuguesa, é muito difícil se comunicar sem fazer uso dos pronomes possessivos, e isso é parte dessa crença de que é possível ser dono da terra, dono do vento, dono da chuva, dono de outras pessoas, humanas ou não, né? Então, esse é um ponto que retorna, né? Eu queria finalizar a minha fala com um poema que chama Yandemai wa Ubujaiko. E esse poema, ele é muito especial para mim, porque alguns de vocês já saibam, né, de que eu fui, né, criada nessas igrejas evangélicas, como muitos dos nossos parentes também, mas esse fortalecimento da espiritualidade guarani é algo que me floresce, me fortalece nesse movimento. E quando eu trago essas questões, né, até ouvindo muito, né, o que você trouxe sobre essa questão do ouro, e eu queria trazer esse verso, né, que diz o seguinte: minhas paixões não são de Cristo, não as quero nem pintadas de ouro, muito menos pintadas de ouro. Minhas paixões são pintadas em grafismos. Dizem que querem nos perdoar e eu pergunto de quê? Dizem que querem nos salvar e eu repito, não estamos perdidos. Esse amor, que é o amor ao próximo, talvez esteja próximo demais da sua cara, do seu sangue, da sua família, do seu país, do seu continente. Talvez este amor que nós lutamos seja amar também o distante. E é por isso que eu repito, minhas paixões não são de Cristo e eu não quero ir para o céu porque nós já somos o céu. Raivete, agudjevete. Jaba, eu vou terminar com você e te perguntar sobre uma palavra que você usa com muita frequência: encruzilhada. A encruzilhada, às vezes, quando a gente olha para o continente europeu, e, no caso, eu passei lá durante 24 anos, vou contar uma historinha muito
muito breve para vocês entenderem que, mesmo se você nem se sente daquela identidade, você pode ser identificado. Vou explicar. Teve um certo dia, eu morava na Suíça, um certo dia a linha telefônica da minha casa foi cortada. Eu não entendi por quê, liguei para Vivo local, desculpa, Vivo não pode falar, para a empresa de telefone local. E eles falaram, não, foi um engano, na verdade era para ter cortado a linha do vizinho, que estava de mudança, acabamos cortando a tua linha, pedimos desculpa, ela vai ser restabelecida. E aí passa um dia, passam 2 dias, uma semana depois a linha não tinha sido restabelecida. Aí eu liguei e falei, olha, eu queria cancelar o contrato, porque já que cortou, eu gostaria de passar por uma outra operadora, inclusive porque eu já queria fazer isso. Meu nome é Jamil Chad. Eu não falo árabe. E, imediatamente, a pessoa do outro lado, uma suíça, me diz, o senhor é árabe, né? Eu falei, não. Falei, por que essa pergunta para cortar o telefone? São vocês que são radicais, né? Eu falei, olê. Então, sem sequer ser, porque eu não me identifico, infelizmente, é uma história de família, enfim, só por ter um nome que soava daquela nacionalidade, a resposta foi essa, vocês são radicais. E aí eu te pergunto, a encruzilhada, qual é hoje? Porque, obviamente, ela é uma encruzilhada de culturas, de religiões, etc., mas ela é também uma encruzilhada de consciências. Como superar isso? Essas coisas do nome é um grande problema na minha família, porque todos têm nomes árabes. Inclusive, minha mãe, sabe quando você nasce nômada? Porque eu tenho, meus pais é como eu, nasceu uma cidade, ele fez a política muito alta, depois perdeu tudo em 1 dia e meio. Minha mãe tem uma vida completamente diferente com os animais. E isso significa que ela não sabe quando ela nasceu. Ela não sabe muitas coisas. Mas sabe o árvore genealógico. Essa é a diferença muito grande. Infelizmente, as pessoas negras que chegaram aqui da escravidão, essas coisas não tem. Mas nessa parte de África temos, você sabe o nome dos antepassados. Ela sabia. Mas quando chegou na Itália e quando, sobretudo, meu pai se voltou italiano, minha mãe também, ela mudou o nome dela. Ela não era Khadija, Jama, Hussein, Alim, Afder, blá, 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 mas Khadija Hussein. E todo mundo perguntava, você é a irmã de Saddam Hussein? Era um pesadelo. Era um pesadelo praticamente. E também, como data do nascimento, ela tive 11 de setembro. Você pensa, as duas coisas eram... Ela gosta agora disso, não é a mesma 11 de setembro. Ele fala de Chile sempre, não? Mas eu acho que o nome também é uma grande discriminação, porque, sobretudo, em alguns lugares, só o nome impede você de encontrar um trabalho bom, encontrar uma boa escola, assim. Eu acho que a encruzilhada é isso, não ver nomes, considerar a gente, pessoas, não? E, para mim, é muito importante falar muito da identidade, porque eu gosto do meu país, Itália, eu gosto do meu outro país, Somália. As duas coisas são juntas. O primeiro conto, eu não escrevo muitos contos, eu acho que sou mais uma escritora da realidade, porque eu gosto muito de falar, um pouco de memória, um pouco assim. Marguerite Duras, Annie Ernaux, eu gosto muito da escrita dela, eu sou um pouco como nessa rua.
mas e a escrevivência de Conceição Evaristo, que eu vou falar com você amanhã. Guarda para amanhã, guarda para amanhã. Guardo para amanhã. Mas o primeiro conto foi um conto de fiction, que se chamava Linguiça, salsicce no italiano, e era sobre uma mulher somali, muçulmana, que queria ser aceitada da Itália e decide de comprar linguiça. E você sabe que a linguiça é proibida para os muçulmanos, não possam comer porco. Eu não inventei essa história está na história da Europa, porque quando a Espanha expulsou judeus e muçulmanos, essas pessoas estavam constrangidas a fingir outra identidade, a comer linguiça, a comer porco. Porque eu estudei Cervantes, sabe? Não? Não somente Cervantes, eu somente modernizei o conto do 1600, porque é a mesma coisa. A gente tem que cobrir sua verdadeira identidade para ser outra pessoa, não? Para ser outra pessoa, para ser aceitada. Tem um filme que eu gosto muito, que aconselho sempre a todo mundo, que é um filme de Woody Allen Zelig, onde ele não tem sua identidade, ele sempre tem a identidade do outro, porque tem medo, tem susto. Mas nós todos, também o Zelig do filme, temos que superar esse susto e cada um ser uma encruzilhada, porque todos somos uma encruzilhada, não somente eu que sou africana e europeia. Eu acho que todo mundo, também não, no meu país é lindo, porque todo mundo chegou no meu país. Quando italiano falam, eu sou branco. Agora, não é impossível que você é branco, porque está todo mundo na Itália, árabes, africanos, franceses, assim. Eu acho que é a coisa que mais gosto do meu país, que meu país mesmo, como a Somália também, como a Itália, é uma encruzilhada. Por isso que eu acho que não é a identidade somente minha, mas do mundo. Perfeito. Eu acabei de receber um cartão vermelho. Olha lá, fim. Olha lá, tá. The end. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a vocês duas. Espetacular. E até amanhã.